Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar tudo sobre o gesso acartonado, que é o gesso que nós colocamos aqui para rebaixar o teto, e nós vamos falar também quanto gastamos, vamos falar sobre como foi instalado, como foi a instalação e dar várias dicas aí para você que está procurando colocar o gesso para rebaixar o teto aí, e também vamos falar um pouquinho do reboco de gesso para ver se vale a pena todo esse trabalho ou não. Então vamos lá. Primeiro de tudo, já geramos 216 kW de energia fotovoltaica. Nós colocamos a energia fotovoltaica aqui em casa e quando der um mês eu vou fazer para você a comparação da conta de energia. Então confere aí os próximos vídeos. Então temos nossa fachada aqui quase finalizada. Já requadramos a porta na medida. Essa semana nós vamos fazer uma porta ripada do chão até o teto. Então já vieram tirar a medida. E começando aqui pelo gesso da garagem, nós tivemos que fazer uma viga falsa aqui no gesso para rebaixar ele, já que não tinha nenhuma viga aqui fora. Então nós igualamos aqui na mesma direção da porta. Aqui ficou a tabica instalada aqui nas laterais e os pontos de energia vai ser um ponto central e um LED em L aqui. Então nós temos esta garagem aqui, nós temos 3 metros por 4 metros nessa parede, então tem 3 de largura. Aqui já entrando na sala, nós temos o gesso aqui dessa sala. Essa sala tem 7 metros de comprimento por 4 metros de largura, mais ou menos. Então um gesso bem grande, foi bem fixado. E aqui no janelão, esse janelão tem 3 metros e 30, ficou um corte do cortineiro aqui, ó, para encaixar e embutir a cortina. Uma dica legal é você acompanhar essa largura aqui, ó, essa largura, fazer a mesma distância desse lado para encaixar a nossa cortina. E aí ele vai ficar daquele jeito ali. Os pontos de iluminação também estão posicionados ali. Depois o eletricista que instalar toda a parte das luminárias, ele vai saber onde está os pontos. E vindo mais para cá temos a nossa cozinha também rebaixada de gesso acartonado. O pé aqui ficou com 3 metros e nós rebaixamos 15 centímetros apenas, para não ficar uma casa muito baixa. E aqui nós tivemos que fazer também uma outra viga falsa com o gesso para dar continuidade na parede aqui e não ficar aparente. E aí as tabicas ficaram nessas laterais aqui e os pontos de iluminação. Este paredão daqui tem 4,5 metros e nós rebaixamos também 15 centímetros. Toda a casa foi rebaixada a 15 centímetros. Tá? Você pode escolher 10, 15, na verdade a altura que você quiser. Mas para a casa não ficar tão baixa, rebaixamos apenas 15 centímetros. Aqui temos a nossa churrasqueira gourmet pronta. Olha que bonita que ficou. Aqui também foi rebaixado 15 centímetros. Minto. Aqui foi rebaixado mais para acompanhar esta viga aqui. Então nós direcionamos na mesma viga, as tabicas ficaram nas laterais. E ponto de iluminação aqui, e nós vamos puxar mais um ponto de iluminação descendo aqui também. Outra coisa que a gente tem que falar, alertar as pessoas que estão procurando gesso, que horas você vai instalar, qual que é a etapa da obra que você vai instalar. Percebam que nossas paredes já estão rebocadas, tá? E também o revestimento, por exemplo, aqui da cozinha, já está instalado, assim como dos banheiros. Olha que banheiro bonito que ficou aqui. Então nós deixamos a parte de baixo para instalar os pisos, os porcelanatos, depois que instalar o gesso. Porque aqui tem que ser montado andaime. Notem que ali tem um andaime montado. Se você montar em cima do seu piso, pode riscar, pode causar problemas, trincar. Então nessa etapa aqui, depois do rebocou, colocou os batentes e colocou o revestimento, coloca o revestimento até o teto para eles conseguirem fixar. Depois disso que vocês rebaixam,
Nós tivemos que fazer todas essas etapas antes do gesso aqui para ficar tranquilo para o gesseiro montar o nosso gesso. Aqui temos o outro quarto, tá vendo o cortineiro ali, ficou uns 15 centímetros para cada lado da janela. Então isso aqui chama-se cortineiro. Todas as janelas, porta-balcão, onde você quiser que vá cortina, você tem que avisar o seu gesseiro que você quer cortineiros, tá? Alguns vão cobrar para fazer esse trabalho, ou alguns não vão cobrar e vão dar o serviço já com o cortineiro. Outra coisa que tem que estar instalada antes do gesso é esta caixinha do ar-condicionado. Aqui vai subir a energia, o tubo de cobre, tudo para lá, porque você vai ter que quebrar e passar pelo gesso. Já deixa instalado, depois nós vamos puxar o dreno para cá. Mas esta parte aqui é essencial. Se você for colocar o seu ar-condicionado, vai ter que ter colocado essa caixinha antes de instalar o gesso. Olha que perfeito. Aqui nós estamos iniciando a etapa de passar massa corrida nas paredes. Nós não optamos pelo gesso, tá? É a massa corrida, nós mesmos estamos aplicando, é a massa corrida rolada que passa com rolo de pintura, de textura, aliás, depois vem com a espátula. Nós já temos um vídeo antes desse falando sobre esse trabalho de passar massa corrida com rolo, já confere aí. Nós não passamos até o chão, porque aqui ainda vai o rodapé, seria desperdício de material, tá? É a massa corrida para a parte interna. Na parte externa você vai usar massa acrílica, tá? No lado externo, por exemplo, no lado de fora da janela, você pode usar ou textura ou massa acrílica, porque a massa acrílica aguenta umidade. Massa corrida não aguenta umidade. Então, nesta etapa já estamos passando massa corrida, mas depois que foi recebido o gesso. E aqui, ó, também começamos a passar massa corrida. Eu acabei de dar essa mão de massa corrida aqui, vou pôr a mão para secar. Antes de passar massa corrida, você tem que passar a tinta seladora, tá? Para dar um fundo, para fixar bem a massa corrida, para preparar a sua parede para massa corrida, você dá esse fundo. E aqui nós temos também o gesso no quarto da suíte. Olha que bonito que está ficando. Aqui também temos um cortineiro nessa porta-balcão que vai dar para a área externa. Tá? Aqui temos a caixinha do ar-condicionado também já instalado. Ela estava ali, mas nós mudamos de posição, colocamos ela aqui. Então, esse é o passo aqui para estar no quarto instalado o gesso. Aqui temos também nosso closet. Está um pouco escuro, mas dá para ver aqui o nosso closet também está com o gesso acartonado. E nosso banheiro também foi revestido, tá? Até o teto. Olha que banheiro bonito, já com gesso. Ah, mas pode colocar gesso no box, né, onde vai pegar umidade? Pode, gente. O que não pode é passar a umidade de cima do gesso para baixo. Ou seja, se tiver um vazamento no teto, aí sim vai estragar seu gesso. Se for o vapor daqui de baixo para cima, não tem problema. Outra coisa que nós fizemos para economizar aqui foi não rebocar o teto, tá? Então, em cima disso daqui está direto na laje, não está rebocado. Nós fizemos laje para deixar uma casa fresca e acabamos colocando sem o reboco para dar uma economizada aí também, até porque não tem necessidade, porque você não vai ver o que está aqui em cima. A fiação, algumas que tiveram que ser passadas, foram passadas por dentro do forro, entre o forro e o teto também. E o que nós vamos falar um pouco agora é sobre a instalação. Como é feita a instalação? Primeiro, ele tira o nível de todas as paredes, os esquadros dos cantos com um laser. Depois, ele fixa as tabicas, todas as tabicas de todos os lados, todas as laterais. Ele fixa tensionadores, os tensionadores vão no teto, algumas hastes que tensionam o forro do gesso, que sustentam, né? E depois são fixados os suportes, tá? Todos os suportes são fixados para depois o gesso ser fixado nesses suportes usando parafusadeira, um parafuso
especial para drywall, e aí eles vão fazer o tratamento das emendas, que é passar o gesso em todas as emendas, em todos os parafusos, para ficar com um fino acabamento. Depois que eles fizerem tudo isso, você vai lixar todas as emendas, ver se precisa passar massa corrida nas emendas, tá? E depois que vai passar um fundo preparador e pintar com a tinta. Aqui nesse caso, como é gesso acartonado, não é a placa de gesso em si, não precisa ser a tinta específica para gesso. Você só precisa tratar bem as emendas e passar uma tinta, um fundo preparador e depois a tinta para conseguir cobrir o gesso aqui, que são os próximos passos que nós vamos tomar. E até eu entrei na dança aí, o gesseiro falou para eu cortar umas placas para ele e deu até que bom, não foi tão difícil assim, mas nada substitui o profissional. E quanto aos valores gastos, nós gastamos aí os exatos R$7.000 para rebaixar a casa inteira. Deu mais ou menos 98 metros quadrados de gesso. E é entregue o gesso liso já instalado e o acabamento nas emendas. Não é feito pintura nem aplicação de massa por cima neste valor. Caso você queira colocar a parte de finalização, eles cobram a mais. Ou se quiser fazer ilhas ou detalhes no gesso, ou até furar os spots de iluminação. E quanto ao reboco do gesso, por que nós não escolhemos o reboco do gesso, tá? Porque a gente fez o reboco convencional. Porque o reboco do gesso, ele tem algumas indicações e contraindicações. Ele, claro, tem um custo bem mais baixo do que você fazer o reboco convencional, tanto de mão de obra, material, porque lá na hora que está no tijolo, já vem fazendo o reboco de gesso. O que você tem que se atentar muito, e nós ficamos um pouco indecisos, é quanto ao profissional que vai fazer esse trabalho. Se não tiver um profissional muito qualificado, sua parede vai ficar cheia de ondas, e se você bater um spot, igual nós vamos colocar de cima para baixo, vai aparecer todas essas ondas na parede, tá? Outra coisa, ele é mais sensível quando você bate alguma coisa. Se você der uma batidinha com uma chave, com uma bolsa, ele pode lascar, principalmente nas quinas, ele quebra inteiro, tá? E depois você tem que fazer todos esses reparos a cada tanto tempo aí, com mais frequência, fazer esses reparos. Então o reboco convencional, ele é mais forte, tá? Ele aguenta mais, umidade ele aguenta mais, embora hoje tenha alguns produtos que dá para misturar direto no gesso. Mas quanto à mão de obra, aí se você conseguisse uma mão de obra muito bem qualificada, de confiança, seria uma boa opção para você economizar bem na sua obra. Vou deixar aí o vídeo explicando como a gente passou a massa corrida rolada nas paredes. É bem fácil o tutorial, nós mesmos estamos fazendo de primeira mão aí. Vão acompanhando tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre o gesso acartonado, comenta aí embaixo também e até o próximo vídeo.